Senhor, se eu pudesse pedir uma coisa na minha vida, eu queria falar para as multidões de Jesus como esse homem fala. Às vezes eu entro 1h, eu acordo, eu estou sem sono, eu ligo o YouTube, eu falo, eu vou falar de Jesus para alguém aqui. É mesmo? E entra uma multidão, e o povo fica perguntando, e eu choro, eu vou fazer live, eu toco, né? Eu sou músico, fui de Vencedores por Cristo. Eu quero saber disso aí, Cauê. Eu choro quando tem músicas, principalmente você falou do Ademar, né? O Ademar para mim é o maior compositor. Adoro Azaf, mas para mim o Ademar é aquele cara que compõe pro meu coração, né? Sei todas de cor. Tem música que ele fez que quando eu canto eu choro. Então eu falo, gente, eu tô desafinando, eu não sei a letra, mas eu tô adorando aqui com vocês. E isso eu creio que o que mantém, sabe, a longevidade também. Então, além dessa coisa de não ter apego a nada, mas ter paixão também, porque as pessoas precisam ver isso na pessoa que elas escolhem para ser o seu líder. Paixão por Deus, por Jesus, uma vida. Eu tenho uma família, sabe? Sim. Como seu pai, o meu grande respaldo é a minha família. Sim, seu genro está aqui com você. Eu tenho uma filha só, que ela é mais crente que eu. É mesmo? Meu genro é uma bênção, sabe? Imagina uma pessoa apaixonada por Jesus. Meus netinhos, quer dizer, eu falo, se eu tivesse fracassado na minha família, eu teria fracassado no meu ministério. Sim. E isso não é porque eles não conheçam. Eu estou longe de ser perfeito, tem muitos defeitos, todo mundo sabe. Minhas ovelhas sabem, eu conto meus podres no púlpito. É mesmo. Mas tem uma coisa, eles sabem que eu amo Jesus e que eu vivo para Ele. Sim. Então eu sinto um privilégio enorme de estar vivendo nesse período. Douglas, se Jesus não voltar na nossa geração, espero que sim, mas se Ele não voltar, você já imaginou que hoje você fala para muito mais gente do que o Billy Graham falou? Você já imaginou isso? Eu me lembro que um dia eu estava nos Estados Unidos e eu estava num hotelzinho assim, desses que tem 2 quartos, uma cozinhinha, e eu nunca tinha ouvido o Billy Graham pregar. E estava ligado à televisão, na TBN, e eu ouvi uma voz pregando, aquilo entrou em mim como se fosse um ariete, né? E eu comecei a chorar pela unção. A hora que eu fui ver, era o Billy Graham. Naquele dia, eu devia ter uns 35 anos, eu falei, Senhor, se eu pudesse pedir uma coisa na minha vida, eu queria falar para as multidões de Jesus como esse homem fala. Nessa pandemia, Douglas, um dia o Senhor falou comigo. Você se lembra daquele dia que você falou comigo? Ele falou, hoje você fala para muito mais gente do que ele jamais falou. Esse ano, eu falei para 100 milhões de pessoas. No ano de 2020. Eu falei, em média, para 8 milhões de pessoas. Teve mês que eu falei para 12 milhões de pessoas. Isso é o tempo que nós estamos vivendo. Sim. Só que eu já estou com 59, você ainda é um garoto. Então, eu creio que esse é o tempo que Deus está nos dando para impactar o mundo. Eu sempre tive, Douglas, a dúvida. Como é que nós vamos evangelizar o mundo para Jesus voltar? Nunca vai haver tanto missionário para chegar nos países. Chegar em tudo, né? Agora a gente chega. Como que todo olho verá? Exatamente. Tem que vai ter ser um uma jeito. Live. Muito bom, muito bom. Cara, muito legal isso. Isso é maravilhoso, poder conhecer, seguir, participar de alguém apaixonado, né? É maravilhoso. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu fiz uma pesquisa aqui, né, sobre Lamartine Pozzella aqui, e falou que você é formado em engenharia. Né? Não, eu não me formei. Eu não chegou a formar? Engenharia. Eu fiz até o 3º ano. Tá. E como é que foi essa transição para teologia? Como é que foi essa decisão? Então, eu sempre quis ser músico. Ok. Então eu fiz um acordo com meu pai. Meu pai foi um homem muito correto e ele estava certo, porque eu queria ser músico, tocar na noite. Eu toquei muito na noite antes de me converter. E aí ele dizia, meu filho, você não vai conseguir sustentar a sua família. Então ele fez um acordo comigo. Faça engenharia, porque eu tenho um irmão que é engenheiro, já tinha me dito, olha, você vai trabalhar comigo. Ele era diretor da Mendes Júnior. Faça engenharia e você pode fazer faculdade de música também. Então eu fiz engenharia cedo e à tarde, e à noite eu ia para São Caetano fazer Fundação das Artes. Você está fazendo 2 faculdades ao mesmo tempo? 2 faculdades ao mesmo tempo. Nesse interim, eu me converto.
quando eu me converti, para você ter uma ideia, eu com 6 meses de convertido, eu fui chamado por Vencedores por Cristo para ser o pianista da equipe. O violonista era o João Alexandre. Sim. O João Alexandre conta para todo mundo que eu ensinei ele a tocar violão, porque eu tocava melhor que ele. E eu queria ser músico, eu era um músico mesmo, Sim. nato. Só que aí Deus falou comigo, você não vai ser nem engenheiro e nem músico. Eu te chamei para o ministério. E quando Deus falou comigo, eu falei, amém. Foi na hora. É mesmo? Na hora, eu nem pestanejei. Eu era um excelente aluno, fui monitor de cálculo integral, que é uma das matérias difíceis. Deus falou comigo, eu chamei meu pai, minha mãe, e meu pai falou assim, isso eu abençoo. Aliás, tem um detalhe aqui que foi uma coisa impressionante, porque eu passei minha infância inteira e minha adolescência brigado com meu pai. É mesmo? Eu fui muito rebelde e foi difícil, ele não soube lidar comigo. No dia da minha conversão, eu abracei e pedi perdão, falei, hoje o senhor tem um filho. 8 meses depois, um dia ele me chama, meu pai era católico, apostólico, romano, me chama no quarto dele e diz, filho, vem cá que eu queria conversar com você. Eu falei, tudo bem, pai, o que houve? Ele falou, quero me converter. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque o que aconteceu com você é de verdade. Eu quero isso para mim. Uau. Eu orei com ele estava na cama dele. Ele falou, você me batiza. Eu nem era seminarista ainda. Ele falou, você não é, mas vai ser. E eu vou esperar por isso. Então, o dia que eu chamei meu pai, falei, pai, eu queria abandonar tudo, eu queria estudar teologia. Ele falou, isso eu abençoo. Uau. Sabe quem foi a primeira pessoa que eu batizei, Douglas? Foi meu pai. Meu Deus. E Deus é tão lindo que eu vivi 19 anos como um filho rebelde. E eu vivi mais 19 anos como um filho que fez tudo para honrar meu pai. Quando meu pai faleceu, eu tinha 38 anos. Uau, pode redimir cada ano. Redimi cada ano que eu fui um filho rebelde. Então, assim, eu não tinha dúvida de que era Entendi. isso. E aí a música... você abandonou engenharia e música? Tudo. E as duas As faculdades? duas não parei na hora. Meu Deus. Nunca mais fui. E, obviamente, aí eu tinha que escolher uma faculdade. Eu fui fazer a Faculdade Batista Teológica. Fiz 2 anos, mas depois, conversando com meu sogro, ele falou, olha, eu gostaria muito que você tivesse um ensinamento de tempo integral. Você é muito inteligente, esforçado, mas eu queria te sugerir isso. E eu acabei indo para o Palavra da Vida, o que foi para mim maravilhoso. Não foi aqui em Atibaia? Aqui em Atibaia. Foi eu morei aqui em Atibaia? Morei 3 anos aqui. Uhum. E eu tive um professor... Uma formação pastoral, né? Pastoral. Carlos Oswaldo, que infelizmente já faleceu, ele era um gênio, ele era um mestre, ele me fez me apaixonar pelas línguas originais. Uhum. Entende? Eu estudei o hebraico como ninguém, estudei o grego e as demais matérias. A Palavra da Vida, ele tem esse jeitão, eu não sei nem como é que está hoje, se é muito rígido ainda nessa questão. Dizem que não de sei uso comparado. E costume, mas em termos de Bíblia foi assim, algo extraordinário para a minha vida e mudou a minha vida. Tanto é que hoje as pessoas me conhecem como alguém que é um expositor da palavra, que estuda a palavra. Foi ali que eu aprendi tudo. Obviamente, depois disso, eu continuei estudando, mas foi uma formação maravilhosa. Eu quero saber um pouco sobre as línguas, mas antes de a gente entrar nas línguas, fechando esse tempo seu de músico, eu li que sua mãe era pianista. Concertista de piano. É mesmo? É. E como é que foi? E eu li também que você descobriu, ali, não sei se foi na sua infância, adolescência, você tinha um ouvido absoluto. Sim. Eu quero saber o que é um ouvido absoluto, primeiro, para eu entender melhor. O ouvido absoluto é você saber que cada nota tem uma personalidade. Você não reconhece a voz do seu pai? Sim. Você não ouve a voz dele e fala, esse é o meu pai? Uhum. Eu conheço todas as notas. Uma nota toca, às vezes é um liquidificador que toca, eu sei que nota é. Me dá um suador, eu tenho que ir lá conferir, porque eu falo, não, estou pirado.
Mas é. Você tá brincando. Você vê pelo som. Então, tipo, pelo som. O timbre, eu reconheço o timbre. A voz de uma pessoa, você sabe que nota tá saindo. Não, a voz de uma pessoa não, porque não é uma não nota definida. Uhum. Mas, por exemplo, se alguém tá tocando uma música, eu tô de costa pro piano. Ele sentou, tocou no piano, eu sei que nota é. Eu sei o acorde que é. O filho do João Alexandre, o Felipe Silveira, é um pianista extraordinário, né? Depois de velho, eu falei, Felipe, vem dar aula para mim, né? E o João Alexandre falava, pô, aquele cara tem ouvido absoluto, você vai ver o que é isso. E ele chega, senta no meu piano, eu tô lá longe, ele fala, que acorde é esse? Aí eu conto, ele fala, desgramado. Por quê? Porque eu nasci... Isso que eu ia te perguntar, é desenvolvido? Não, é uma capacidade inata, mas você tem que desenvolver. Qual que é o inverso do ouvido absoluto, que é o que eu tenho? Assim? Não. Você tem o ouvido relativo, que é, por exemplo, o João Alexandre, por exemplo, ele tem o ouvido perfeito relativo. Se alguém tocar um dó e disser para ele que é um ré, ele acredita. Ah, tá. A partir daí, tudo que se tocar, ele vai usar referência de ré. Para mim não funciona assim. Entendi. Por exemplo, um dia um pianista estava tocando e ele tocou, não me lembro que música que era, ele tocou uma música numa determinada tonalidade que estava um tom acima. Uhum. Eu falei, não, você está tocando em sol, mas é fá. Ele falou, não, estou tocando em fá. Eu falei, não, você está tocando em sol, eu estou ouvindo sol. Aí ele olhou para o teclado, o pitch, que é aquela coisa que empurra, tinha um livro empurrando. Então estava tocando no tom. Entendi. Então é essa coisa. É uma capacidade que eu adquiri e minha mãe sempre deu aula de piano. Então eu ouvi desde 2 anos. Entendi. 2 anos eu tirei parabéns a você. Desenvolvido. No mesmo tom. Aí acostumou. E aí você teve esse período de quanto tempo com o Vencedores por Cristo? Então, eu fiz a viagem, né, que é um período de você fica 6 meses sendo treinado, depois você passa 1 mês viajando, e depois eu fiquei mais 1 ano tocando com eles nos lugares. E era a época do auge. Top. O meu grupo, para você ter uma ideia, João Alexandre era o violinista, o baixista era o Marinho. O Marinho hoje toca no Zimbo Trio, baixo de pau. Tinha a Suzy, na época o Moisés era o líder, o Zé Ronaldo era o líder, mas assim, Vencedores por Cristo era o melhor grupo que existia na época. Sim, sim. Entendeu? E só tinha músico de altíssimo nível. Para você chegar lá tinha uma seleção enorme. Eu nem conhecia Vencedores quando eles me chamaram. Quando eles vieram falar, olha, tem um grupo assim, eu falei, não conheço. Aí eles puseram as músicas para ouvir, eu falei, uau, tem isso no meio dos crentes? Eu quero, né? E foi muito interessante, porque eu estava lá com eles, viajei para o Sul, e eles cada um tinha que pregar. Um dia o Zé Ronaldo falou para mim assim, olha, domingo é você que vai pregar. Eu falei, não vou. Ele falou, não, você vai. Eu falei, não vou. Ele falou, se você não for, eu vou te pôr num ônibus, amanhã você vai embora. Eu falei, cara, mas como é que eu vou pregar? Eu sou novo convertido, como é que eu vou... Ele falou assim, eu vou te dar um papel com esboço, você vai falar. Eu peguei aquele papel numa igreja batista em Porto Alegre. 3 minutos depois eu já estava pregando. Na hora que eu fiz o apelo, tinha umas 10 pessoas lá. Você tá brincando? Aquele dia eu falei, eu sei. Foi esse dia que você teve a convicção? Foi, eu te chamei para o ministério? Certeza absoluta. A partir daí, começou a crise, né? Mas como é que vai ser? O que meu pai vai falar? Será que eu vou poder sobreviver? Mas eu falei, não importa, é isso que eu quero. Uau. Mas foi ali, porque... Foi sendo jogado numa fogueira. Numa fogueira, e já na primeira vez, porque eu estudei, fiz tudo direitinho, só que comecei tremendo, né? Tudo formigando a mão, mas 3 minutos depois eu já estava falando do coração. Achou a vocação ali, né? Aí eu falei... Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui, por exemplo, Juninho Afran, da Oficina G3, ele falando disso, né? Quando eu peguei a guitarra e bati aqui, já era. Ele sabia, eu vou fazer isso o resto da minha vida. E é uma coisa engraçada, né? Eu costumo dizer que se eu fosse um engenheiro, os meus prédios iam cair. Porque eu sinto que Deus me fez para isso. Exato. Então, eu faço com paixão até hoje. Até hoje eu agradeço todos os dias. Eu falo, Senhor, o maior privilégio que alguém pode ter é fazer o que ama
e saber que aquilo que você ama é relevante, muda a vida das Sim. pessoas para sempre. Né? Meu Deus. É lindo isso. E não existe segunda-feira, né? Não. Não existe dia ruim, não existe... Não, eu digo que o meu você dia acorda mais feliz é o domingo. Sim, sim. Que eu vou estar lá entregando a palavra de Deus. Né? Muito, e você sai mais vivo, né? Você tem essa impressão, tipo, terminei uma live, uma coisa, você tá cansado, mas mais vivo, né? Galera, obrigado pela confiança. Se gostou, deixa seu like. Compartilha. Inscreva-se e ative as notificações.